Terra. O planeta que abriga 8.700.000 espécies de seres vivos, cada um deles com seu próprio modo de viver. Durante milhões de anos, eles evoluíram para caçar, matar, sobreviver, procriar. Enfim, vida e morte sempre estiveram no seu dia a dia, na sua rotina. Mas desde que o Homo sapiens, a nossa espécie, surgiu há 300 mil anos atrás, parece que esse ciclo sempre foi quebrado. Por conta da curiosidade e a busca pelo conhecimento, avanços levaram o homem a lugares inimagináveis. Desde pequenas vilas até civilizações seculares, do artesão europeu da Idade Média até a manufatura em massa da Revolução Industrial. Desde o desejo de Ícaro de voar mais alto, até a conquista da Lua em 1969. A ascensão e a queda de nações. O homem sempre avança, sempre à procura de métodos mais eficientes, lugares nunca descobertos, ideias nunca exploradas. O homem ainda se considera um deus em um planeta com milhões de outras espécies, mas que muitas vezes acaba lembrando que, como os outros animais, mesmo depois de construir civilizações avançadas, ele também depende de algo primordial: a própria natureza. Por quê? Todos esses avanços tiveram que retirar matéria-prima de algum lugar. Afinal, tudo tem um custo. Agora, qual será o custo e em qual moeda que pagaremos no futuro? Afinal, as ações que a gente toma hoje definem boa parte do futuro. Nesse caso, não só de uma pessoa, mas sim da humanidade inteira. Mas como saber que todas essas mudanças climáticas são reais? Para isso, a gente vai olhar para um lugar a mais de 9.000 quilômetros de distância daqui, o Círculo Polar Ártico. Com certeza, um dos maiores símbolos e preocupações no que se diz a respeito do aquecimento global. Os mantos de gelo na Antártica e Groenlândia estão diminuindo cada vez mais rapidamente. Entre os anos de 1993 e 2019, essa região tão vital para o equilíbrio do ecossistema terrestre perdeu, em média, 427 bilhões de toneladas de gelo a cada ano que se passa. Mas não é só nas áreas polares do planeta em que grandes quantidades de gelo estão derretendo rapidamente. As geleiras localizadas em diversas partes do mundo, como os Alpes na Europa, a Cordilheira do Himalaia no Nepal, as montanhas do Alasca nos Estados Unidos, a Cordilheira dos Andes, a geleira Punken da Indonésia, o Rift Africano Oriental, só são alguns dos exemplos que essa é uma mudança que está acontecendo em todas as partes da Terra. O motivo do derretimento das geleiras é meio óbvio, eu acho que todo mundo já sabe: o aumento da temperatura média global. A temperatura média da superfície da Terra aumentou cerca de 1,18 graus Celsius desde o final do século XIX, que na maior parte desse aquecimento ocorreu nos últimos 40 anos, com 7 anos mais recentes sendo os mais quentes. Os anos de 2016 e 2020 estão empatados como os anos mais quentes já registrados. Essa não pode parecer lá uma mudança muito brusca, mas cidades como Vancouver, no Canadá, fizeram em junho de 2021 temperaturas de 49 graus Celsius, a mesma temperatura do deserto do Saara. Com isso, tufões, tornados e enchentes vêm ocorrendo com cada vez mais frequência e intensidade. E levando esses fatores em conta, o aumento do nível dos oceanos é uma das maiores preocupações de especialistas da área. Tuvalu, por exemplo, uma ilha no meio do Oceano Pacífico, é um dos países que corre sério risco de, literalmente, desaparecer do mapa. Todos os anos, o mar sobe centímetros, que em uma ilha com elevação máxima de apenas 4,6 metros, cada centímetro conta. Mas essas mudanças não são somente percebidas com o aumento do nível do mar. No fundo dele, por conta do aquecimento da temperatura da água e o degelo dos polos. Desde a Revolução Industrial, a acidez dos oceanos aumentou em 30%. Com esses fatores, recifes de corais inteiros acabam morrendo e levando junto o habitat de dezenas de espécies de animais aquáticos. Para percebermos o que causou tantos efeitos ruins, é preciso voltar ao passado. Quando as emissões de gases tóxicos começaram a aumentar, de certa maneira, após o início da Revolução Industrial, no início, máquinas, navios e trens eram movidos com a queima de carvão. Mas tudo mudou em 1859, quando Adrian Laurentine Drake, mais conhecido como Coronel Drake, foi o primeiro felizardo a conseguir extrair petróleo
do subsolo. Com essas descobertas, as emissões de carbono cresceram rapidamente todos os anos. Os carros, caminhões, motocicletas, navios, fábricas, usinas de energia, todos eles são movidos à base de derivados de petróleo. O petróleo é a base de produção do plástico, que é um material utilizado em várias das coisas que consumimos. E é a queima desses gases que contribui diretamente para todas as mudanças climáticas que estão acontecendo. Esses são gases de vida longa, que permanecem por um longo período na atmosfera, impedindo assim que o calor que vem do Sol se dissipe. Diversos gases contribuem para o efeito estufa, mas o efeito estufa não é algo particularmente ruim. É só a gente olhar para os nossos vizinhos, Vênus e Marte, por exemplo. Eles não tiveram lá muita sorte de desenvolver uma atmosfera tão perfeita e ideal para a vida como a nossa? Marte tem uma superfície quase toda congelada que não demonstra nenhuma evidência de vida, apenas um grande deserto vermelho. Já Vênus tem cerca de 154 mil vezes mais dióxido de carbono do que na Terra, produzindo assim um efeito estufa exagerado em uma temperatura superficial quente o bastante para derreter chumbo. Isso só nos mostra como a Terra tem a quantidade perfeita de efeito estufa, ideal para suportar milhões de formas de vida. O segredo nessa equação é equilíbrio, a palavra que rege todo o curso ideal da natureza. Porém, uma das condições para essa causa ideal estar entrando em desequilíbrio é o desmatamento. Ao redor do mundo, imensas áreas de mata virgem vêm sendo destruídas por ações ilegais e incêndios devastadores. As savanas da África, florestas tropicais na Indonésia, turfeiras árticas, Grécia, Estados Unidos. A Amazônia é legal, talvez o símbolo mundial da destruição das florestas pelo fogo e por humanos. Contudo, ao contrário das condições de seca na costa oeste dos Estados Unidos, a destruição da mata virgem no Brasil são causados principalmente pelo desmatamento e os incêndios criminosos. Assim, todos os anos, cientistas dizem que uma área de cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados de floresta é queimada por incêndios florestais, área aproximadamente de todo o tamanho da União Europeia. Isso tem um sério impacto na biodiversidade e nos ecossistemas mundiais. Os incêndios florestais fazem parte de um perigoso ciclo de retroalimentação. Os incêndios liberam uma quantidade significativa de carbono e outros gases do efeito estufa. Isso torna a terra mais quente e, por sua vez, as florestas mais secas, aumentando a probabilidade de ainda mais incêndios florestais. No final, isso leva a vários impactos à saúde pública, principalmente no sistema respiratório, além de, claro, dos milhares de animais que são mortos e retirados do seu habitat natural, muitos deles que estão em sério risco de extinção. Os oceanos também são palcos de horror. Um dos inimigos das espécies marinhas é o plástico, que está sendo encontrado cada vez mais nos corpos de animais marinhos. Pesquisadores afirmam que cerca de 8 milhões de toneladas de lixo plástico são lançados nos oceanos anualmente. Além do plástico, outros lixos são responsáveis pela poluição dos mares, como metais pesados, petróleo e o esgoto. Por conta da poluição das águas, muitos problemas são gerados, não somente para a vida animal, mas também para as algas. Isso acaba se tornando um problema ainda pior, já que elas são responsáveis por boa parte da produção de oxigênio na Terra, além de fornecer alimentos para outros animais. Levando isso para o dia a dia dos seres humanos, a contaminação de peixes resultará na redução das atividades de pesca, e isso trará perdas econômicas para o comércio e a população local. Atividades como a pesca são as mais prejudicadas. Mas então, como salvar a vida marinha? A principal solução para minimizar o problema seria a conscientização não somente das indústrias, que deveriam procurar formas adequadas de gerenciamento de resíduos, mas também das pessoas que frequentam as praias e acabam acumulando lixo. Em um cenário hipotético mais provável de acontecer, onde as mudanças climáticas continuassem avançando da velocidade atual, mais de 1.300 cientistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas prevêem um aumento de temperatura de 3 a 12 graus Celsius até o próximo século. O que significa que as evidências e os efeitos que estamos presenciando hoje podem piorar cada vez mais. O degelo das calotas polares, tufões, enchentes. Mas quando a gente fala dessas questões de mudanças climáticas, é difícil a gente realmente visualizar que tem algum risco envolvendo os seres humanos e outras espécies de animais. Mas imagine, todo ser humano precisa de comida para viver, é um fato incontestável. A agricultura moderna necessita de água no tempo e na quantidade certa. Mesmo com todos os avanços com a genética de alimentos, é meio óbvio que toda planta necessita de água para crescer. E com as mudanças climáticas e suas consequências aqui já apresentadas,
a produção de alimentos pode estar em risco de ter uma grande queda, já que o desmatamento na Amazônia, por exemplo, tem um grande impacto no regime de chuvas nas plantações do Mato Grosso do Sul ou no Tocantins. Com a mudança no regime das chuvas, plantações podem com certeza sofrerem na sua produtividade. E com a população mundial crescendo a níveis recordes, chegando a cerca de quase 10 bilhões de habitantes em 2064, essa é uma projeção ainda mais preocupante. Além disso, grande parte do PIB e da economia do Brasil se baseia na agropecuária. Com a queda da produção, com certeza boa parte da economia brasileira iria ficar debilitada, além do preço de alimentos que já são caros, ficarem cada vez mais inacessíveis para a parte mais vulnerável da população. A questão é que todos esses efeitos causados pelo aquecimento global têm as suas consequências. Uma coisa que parece simples e que não vai fazer nenhuma diferença pode ser um fator primordial para o desequilíbrio de um ecossistema inteiro. De fato, a querida Terra está caminhando em uma direção que leva à perda e escassez de suas riquezas naturais. Contudo, o ser humano ainda pode mudar o destino dos próximos anos do planeta azul. Porque afinal, todo problema tem a sua solução. São nas horas mais difíceis da história onde os humanos pararam de olhar para os seus defeitos e se uniram à procura de soluções. Foi então que em 1972, na Suécia, foi realizada a primeira conferência ambiental do mundo, a chamada Conferência de Estocolmo, que reuniu cerca de 103 países em busca de discutirem os principais problemas ambientais presentes no globo. A partir dessa conferência, houve surgimento de políticas de gerenciamento ambiental em prol de diminuir os impactos ambientais negativos. Mas com a intensificação das conferências, o termo sustentabilidade foi ganhando cada vez mais força e destaque. Além disso, ideias inovadoras estão se tornando cada vez mais comuns. Um dos casos mais notáveis é o da Tesla. A companhia foi uma das primeiras a desenvolver um carro elétrico de qualidade, confiável e que tinha um alcance decente. Com isso, a Tesla então começou meio que um movimento para competir nesse novo setor. Então, a sua concorrência começou a investir no desenvolvimento de carros elétricos. Planejar formas mais sustentáveis de se construir uma cidade. Transformar as fezes de gado em gás de cozinha. Fazer novos produtos de matéria orgânica. Utilizar energia solar nas residências. Além, é claro, das práticas mais conhecidas como a reciclagem e separação de lixo. São ações bem mais fáceis de serem colocadas em prática por qualquer um. Eu tenho certeza que vocês jovens, têm mais consciência do que nós quando fomos, sabe? Então eu acho que essa consciência que vocês têm, tanto deve conservar como você deve fazer o trabalho que vocês estão fazendo aqui, que é o trabalho de realmente se fazer o conhecimento da situação, porque hoje nós temos assim a dificuldade de enxergar que as mudanças climáticas elas são bastante já violentas, elas já estão assim trazendo resultados bem catastróficos para nós, e que se nós não cuidarmos do meio ambiente, tipo preservar o que a gente pode preservar, jogar o lixo no lixo, fazer as coisas que tem que ser feito, começar das pequenas coisas, cuidar, do que é o nosso futuro. Se a gente não cuidar desse futuro, eu tenho a impressão que nós já estamos no final de mais uma era. Assim como foi era cenozoica, paleontolozoica, talvez a nossa já esteja no topo dela. Então nós vamos ter que ter um cuidado maior, uma consciência maior, um pouco mais de conhecimento mesmo, e ajudar o mundo a ser melhor. Porque não é só pela natureza, mas sim para a gente continuar levando a vida que a gente leva hoje, sem se preocupar com a falta de alimentos, qualidade do ar, tufões muito agressivos, para que no futuro a vida ainda continue normal. Porque é claro, nem diamantes são para sempre.